Capítulo 17. Os irmãos se encontram. Bharata e Shatrugna foram diretamente para o local onde os ministros, o preceptor real e os cidadãos importantes da capital estavam reunidos. Todos aguardavam silenciosamente a sua chegada, ansiosos para saber o que haviam resolvido e na expectativa de ouvir atentamente o que estavam prestes a lhes dizer. Bharata então prostrou-se aos pés do preceptor e falou: Divino Mestre, vim expor-lhe a minha verdadeira intenção. Por favor, acredite na minha sinceridade, pois não estou escondendo nada. Estou abrindo meu coração sem reservas. O efeito é mais duro que a causa. O metal extraído do solo é mais duro que o próprio solo, o Senhor sabe. Assim, nascido do ventre de Kaikeyi, cujo coração é de pedra, sou realmente ainda mais duro de coração. Ou então, como pode explicar o fato de que eu ainda estou vivo, apesar de Rama se achar longe de mim? Kaikeyi mandou Sita e Lakshmana para a floresta e o marido para o céu, mergulhando na tristeza e na aflição os súditos deste vasto império e trazendo infâmia eterna para o próprio filho. E o Senhor exige que eu governe o império e me cubra de permanente desonra. Não estou nem um pouco satisfeito com essa situação. E não mereço absolutamente nada disso. Será que as pessoas não rirão de mim com desprezo se eu me sentar no trono de leão como o senhor soberano, enquanto Rama vaga pela selva? O meu reinado só traria dano ao povo, pois a minha ascensão em si teria sido imoral e injusta. E quem se dignaria honrar um usurpador e obedecer às suas ordens? Não poderei punir os injustos e os imorais, pois com que moral poderei corrigir malfeitores, se eu mesmo tiver cometido erros em profusão ao ascender a um trono que não é meu por direito? As pessoas certamente apontarão o dedo acusador contra mim quando surgir a oportunidade, embora possam permanecer em silêncio durante algum tempo com medo das represálias que eu lhes possa infligir usando a minha autoridade. Os desígnios maléficos da minha mãe tornaram-se uma dor de cabeça angustiante para mim. Não consigo esperar nem mais um único instante aqui sem ver Sita e Rama. Estou apenas lhe expondo a minha terrível aflição. Pois somente a visão de Rama terá o poder de acalmar o meu coração e curar a minha angústia. Nenhuma palavra de consolo ou de explicação poderá me trazer conforto na dolorosa situação em que me encontro. Com a permissão de Kaushalya e de Sumitra, decidi ir amanhã ao alvorecer até onde Rama está. E os meus pecados, por mais abundantes que sejam, serão reduzidos a cinzas no momento em que os olhos de Rama pousarem em mim. Ainda que ele não queira falar comigo, eu me sentirei sempre feliz com a visão do Senhor, escondendo-me atrás de alguma árvore e seguindo-o à distância, encantado com a oportunidade. Anciãos que estão aqui reunidos, orem por mim e abençoem-me para que eu possa progredir como resultado da visão de Rama. Ministros, deem-me a permissão para ir até a sua presença. Sou o escravo do Senhor Rama e ele é o Senhor de todos nós. Nenhum dos ministros, senhores feudais e líderes do povo presentes à assembleia pôde levantar a voz para replicar. Eles perceberam a profundidade do remorso de Bharata. Compreenderam que ele possuía um coração imaculado e que se recusava a se vincular às espirais da conspiração que a mãe enrolara ao seu redor. Então o chefe dos anciãos ergueu-se do seu assento e declarou: Senhor, nós o acompanharemos. Também sentimos uma insuportável angústia com a separação de Rama. Não nos importa o que sucederá com as nossas vidas após nos ser dada uma oportunidade de ter o seu darshan. E pediu essa permissão em nome de todos os que estavam ali reunidos. Outros reagiram entusiasticamente à sugestão e se postaram à frente, suplicando que também fossem levados até Rama. Em poucos minutos, a notícia espalhou-se pelos 4 cantos da grande cidade, e homens, mulheres, crianças, jovens e velhos logo estavam prontos para iniciar a marcha. Quem poderia dissuadir quem?
Naquele dia não havia na imensa população de Ayodhya ninguém tão cruel ao ponto de impedir que outros fossem até Rama para ter a visão do Senhor. As mães Kaushalya e Sumitra também seguiram na jornada com as suas criadas. Kaikeyi, oprimida pelo arrependimento dos seus erros e pecados, comunicou-se com Kaushalya e rogou que também lhe fosse permitido acompanhar as rainhas. Pediu permissão para implorar perdão e juntar-se aos outros nas tentativas de persuadir Rama a regressar a Ayodhya. Como possuía um coração puro e imaculado, Kaushalya não tinha a mínima dúvida ou desvio em relação à consciência reta, e mandou dizer a Kaikeyi que poderia se juntar a ela. Informado de que toda Ayodhya estava em movimento, Bharata disse aos ministros que pelo menos alguns homens teriam que permanecer na cidade para protegê-la. Por isso houve quem tivesse que ficar para trás. Durante a noite, deixaram-se veículos preparados diante de cada casa para que os moradores pudessem se juntar aos participantes da jornada nas primeiras horas do dia seguinte. Para esse propósito, requisitou-se praticamente tudo o que se movesse sobre rodas. Tomaram-se as devidas providências relativas ao fornecimento de alimentação e bebida para toda aquela multidão. E assim, como patos ferrugíneos, os homens e mulheres de Ayodhya aguardavam o anúncio do alvorecer para dar início à viagem até o seu querido e amado Senhor. Foi uma noite de eufórica expectativa para os cidadãos que a passaram meditando sobre a visão do Senhor que os aguardava. O exército, com toda a sua força, constituída de carruagens de combate e tropas de elefantes, cavalaria e infantaria, estava pronto para marchar. O ministro instruiu eruditos védicos a se manter recitando hinos auspiciosos e a levar consigo os itens cerimoniais necessários para o culto ritual do fogo. Na hora apropriada, calculada pelos astrólogos, trouxeram-se para a frente do palácio a carruagem principal que conduziria Bharata e Shatrugna e o palanquim que levaria a rainha Kaushalya. Bharata ordenou que todos ocupassem as suas carruagens ou veículos, e então, deixando que a sua carruagem vazia seguisse à frente, ele e Shatrugna puseram-se a andar descalços ao lado do veículo. As pessoas pensaram que eles iriam caminhar daquela maneira somente por algum tempo e até uma pequena distância, mas descobriram que Bharata não estava disposto a entrar na carruagem, não importando a distância a ser percorrida. Kaushalya não pôde tolerar aquilo e disse: "Filho, não consigo suportar vê-lo andando assim. Sente-se na carruagem pelo menos por algum tempo." E Bharata respondeu: "Mãe, isso é apenas para reparar os pecados dos quais estou sobrecarregado. Será que, ao caminhar pela estrada, sofro pelo menos uma fração do que Rama e Sita padecem na floresta, andando com os pés descalços? Se eles assim o fazem, seria extremamente errado para mim, que sou seu servo, viajar em uma carruagem. Perdoe-me por desobedecer a sua ordem e permita-me caminhar como estou fazendo agora." Enquanto isso, o preceptor real Vashishta e a sua consorte Arundhati, que estavam sentados na carruagem precedente, pararam o seu veículo e, testemunhando a determinação de Bharata, imploraram-lhe que pelo menos se sentasse na sua carruagem e fosse o seu cocheiro. Mas Bharata foi inflexível e respondeu: "Eu sou o servo de Rama e estou vinculado apenas à sua carruagem. Até obter a preciosa oportunidade de atuar como seu cocheiro, não andarei em nenhuma carruagem, nem segurarei as rédeas de outro corcel. Este é o meu voto." Genuinamente encantado com o amor e a reverência que Bharata nutria em relação a Rama, Vashishta desistiu de tentar persuadi-lo. Ao cair da noite do primeiro dia, chegaram às margens do rio Tamsa. No dia seguinte, alcançaram as margens do rio Gomati. O Tamsa é um afluente do Gogra e o Gomati um afluente do Ganges. E assim que escureceu, pararam-se os veículos e providenciaram-se abrigos para as mulheres, crianças e idosos. O ministro ordenou aos soldados que distribuíssem alimentos ao povo de forma sistemática e com o devido respeito. Realmente, durante a viagem inteira, todos executaram com zelo e entusiasmo o trabalho atribuído a cada um,
tomando muito cuidado para que ninguém passasse por nenhuma dificuldade. E retomaram a jornada ao amanhecer do terceiro dia, e ao cair da noite chegaram à cidade de Shringivera. O rei dos Nishadas avistou a imensa multidão e o exército em marcha. Ficou agitado, perguntando-se por que Bharata se dirigia para a floresta e por que levava consigo um exército com todos os seus integrantes. Qual seria o significado de tudo aquilo? Tentou solucionar o mistério. Analisou internamente os prós e os contras daquela atitude incomum e argumentou consigo mesmo. Quando a árvore é venenosa, o seu fruto está fadado a ser venenoso. Então fez o possível para frustrar os planos de Bharata. Instruiu os seus homens a manter cada barco afundado nas profundezas do Ganges e a privar o príncipe de todos os meios de cruzar o rio. E ordenou-lhes que impedissem a multidão de alcançar a margem oposta mesmo com o custo das próprias vidas. O rei dos Nishadas pôs-se de prontidão com o seu arco e flecha em posição de ataque, disposto a sacrificar a própria vida pelo seu amado Rama, apesar de serem as tropas lideradas por Bharata muito superiores às suas em termos de força. Alertou a comunidade e todos os seus membros a se manterem prontos para a batalha iminente. Em seguida, preparou-se para encontrar Bharata a fim de descobrir se ele estaria vindo como inimigo ou como amigo, ou se ainda era neutro, apenas um visitante de passagem com o qual não precisaria se preocupar. Sabendo que se tratava de um príncipe de linhagem imperial, tomou providências para que lhe fizessem oferendas de flores, peixe, carne e frutas em abundância. Guha planejava descobrir a intenção natural de Bharata, observando as suas reações aos diversos tipos de alimentos que lhe fossem oferecidos. Raízes, tubérculos e frutas são alimentos sáttvicos. Se ele os preferisse, devia ser considerado um amigo. A carne de animais abatidos é um alimento rajásico. A preferência por esse tipo de comida apontaria para uma posição intermediária, neutra, portanto nem aliado nem inimigo. E peixes, se avidamente aceitos, indicariam um inimigo, pois são alimentos tamásicos. Levando consigo essas oferendas, Guha, o chefe dos Nishadas, foi até a presença de Bharata. Logo de início foi brindado com bons presságios, pois os seus olhos caíram sobre o sábio Vashishta. Correu até ele e prostrou-se a seus pés, anunciando-se pelo nome. O preceptor reconheceu-o como companheiro de Rama, abençoou-o e, chamando Bharata para o seu lado, falou-lhe de Guha como sendo amigo de Rama. Assim que essas palavras chegaram aos seus ouvidos, Bharata abraçou Guha calorosamente e cobriu-o de perguntas sobre a sua saúde e bem-estar. Em seguida pediu-lhe que lhe contasse como conhecera Rama. Quando Guha mencionou que Rama passara uma noite inteira com ele às margens daquele mesmíssimo rio, Bharata mostrou imenso interesse em ouvi-lo descrever aquela noite. Os seus olhos e ouvidos estavam sedentos pelo néctar da narrativa. O chefe dos Nishadas era todo louvor e adoração a Rama. Mostrou-lhe a cabana de palha que havia preparado para o descanso de Rama, Sita e Lakshmana e contou-lhe a conversa que tivera com Lakshmana durante a noite. Ao ouvir tudo aquilo, Bharata e Shatrugna não puderam mais refrear a torrente de lágrimas que lhes escorria pelo rosto, nem suprimir as crescentes ondas de tristeza. Observando-os, Guha convenceu-se de que tinham sentimentos fraternos genuínos em relação a Rama e que não havia neles nenhum vestígio de hostilidade. Ficou impressionado com a sua devoção e com a sinceridade da sua dedicação a Rama. Bharata observou atentamente as cabanas construídas para Sita, Rama e Lakshmana. Era o seu desejo que fossem tratadas com o devido cuidado para que não sofressem nenhum dano. Seguindo as ordens do preceptor, o príncipe realizou o banho cerimonial no sagrado rio Ganges juntamente com as mães e depois pediu a Guha que os levasse até onde Rama passara a noite. Apontando o dedo para uma pilha de grama que havia sido espalhada pelo vento, Guha disse: Naquela noite, Sita e Rama descansaram aqui, neste leito de capim seco. E Bharata e Shatrugna prostraram-se diante daquele local santo. Bharata lamentou-se.
Ah, como pôde o meu senhor, habituado a deitar-se em cama forrada de seda macia e espessa, dormir em leito de material tão áspero? Que tristeza! Como pôde a sagrada mãe Sita aguentar toda essa dificuldade? Dominado pela dor, não conseguiu mover-se dali durante um longo tempo. Levantando-se, Bharata solicitou que lhe mostrassem os lugares que Rama, Sita e Lakshmana tornaram sagrados ao percorrê-los. Guha então levou-os até uma árvore sagrada, a Ashoka, a cuja sombra eles haviam se sentado também por algum tempo para comer uma refeição simples constituída de frutas. Ali também, os irmãos prostraram-se ao chão em reverência, sabendo que era solo sagrado. Enquanto caminhavam pelos lugares santificados pela presença de Rama, Sita e Lakshmana, os dois irmãos sofriam uma aflição indescritível. A humildade, reverência e devoção que manifestavam tocavam o coração do chefe dos Nishadas. Bharata não pôde conter a sua angústia ao contemplar os desconfortos suportados por Sita, a própria deusa Mahalakshmi, a bem-amada filha do imperador Janaka, nora do imperador Dasharata e consorte de Rama, o poderoso. Revelou a Guha que os habitantes de Ayodhya não conseguiam mais sobreviver na cidade, pois o casal sagrado, Rama e Sita, havia partido. Sentiu que Ayodhya se transformara em uma selva, uma vez que Rama não se achava mais lá. Disse ainda que também ele não conseguia aguentar o sofrimento, e que percebera que Ayodhya estava onde quer que Rama estivesse. Explicou que tinha vindo com os seus seguidores e os habitantes da cidade em busca da sagrada presença de Rama. Guha então compreendeu claramente a situação e abandonou todas as suspeitas que nutrira ao ver Bharata avançar com o seu exército e as suas 4 forças de infantaria, cavalaria, tropas de elefantes e carruagens de combate em direção à selva onde Rama estava. Abriu o coração ao príncipe e implorou que o perdoasse por haver duvidado das suas intenções. Bharata respondeu-lhe que os seus receios haviam sido naturais e que não cometera nenhum erro. Disse que, na verdade, quem era um bárbaro perverso era ele. Eu sou a razão do exílio de Rama. Por um crime como esse mereço ser morto. Aquele que me matar não cometerá nenhum pecado. Gemeu. Enquanto Bharata condenava a si mesmo tão duramente, Guha suplicava o seu perdão. E na cidade de Sringivera, a capital dos Nishadas, espalhou-se a notícia de que Bharata havia chegado às margens do Ganges, e os súditos de Guha, em grupos, apressaram-se a prestar homenagem aos irmãos de Rama. Saciaram os olhos com a beleza e a majestade dos irmãos e os elogiaram à vontade. Prostraram-se reverentemente diante deles e criticaram severamente a rainha Kaikeyi. E culparam o deus do destino, Brahma, por ser tão cruel. Derramaram copiosas lágrimas e louvaram Rama de múltiplas formas. Todos, homens, mulheres e crianças, imploraram a Bharata e a Shatrugna que trouxessem Rama, Sita e Lakshmana de volta com eles. Assim, Bharata emudeceu ante aquela demonstração de extrema angústia com a separação de Rama. Lágrimas rolaram pelo seu rosto e ele disse então: Orar é a minha tarefa. O que acontece com a oração depende da graça de Rama. A minha condição é a de apenas um escravo. Quem sou eu para exercer pressão sobre ele? Juntem-se a mim em oração. Orem do fundo dos seus corações para que Rama retorne a Ayodhya. Certamente o seu coração se derreterá diante da nossa aflição. E esse é o nosso dever. Que as orações de vocês ajudem as minhas a ter êxito. Rama veio para salvar o mundo e não recusará as orações do povo. Bharata consolou e confortou os Nishadas e outras pessoas da maneira mais adequada às suas necessidades e capacidades. Nisso anoiteceu e Bharata pediu ao chefe dos Nishadas que ordenasse ao seu povo para que regressasse aos seus lares. Depois comeram os frutos trazidos por Guha e passaram a noite inteira conversando sobre Rama e a sua glória. Quando o céu do Oriente brilhou para inaugurar o novo dia, Bharata ordenou ao ministro que despertasse o povo. Banhou-se no sagrado Ganges com o irmão
e as mães também terminaram os seus banhos. Todos se prepararam para continuar a jornada. Gurra, o chefe dos Nishadas, reuniu meios suficientes para cruzar o rio com a imensa massa de pessoas, carruagens, cavalos e outros segmentos das forças armadas que acompanhavam Bharata. E a tarefa de transportá-los através do Ganges foi rápida e bem-sucedida. Após certificar-se de que todos haviam atravessado o rio, Gurra penetrou na selva mostrando a Bharata o caminho. Os Brahmanes e o preceptor Vashishta caminhavam em grupo, seguidos pela vasta multidão formada pelo povo de Ayodhya. E as unidades do exército vinham atrás. E viajando assim, Bharata chegou à confluência dos rios Ganges e Yamuna, o sagrado Prayag, à tarde. Nunca andara tanto a pé, e as solas dos seus pés estavam doloridas e machucadas com uma sensação de ardência. No entanto, seguia em frente, pois sentia sua dor como uma recompensa pela dor infligida a Rama. Então ignorou-a, pois estava consciente apenas daquela que Rama sofria naquele exato momento. Prayag é conhecido como Triveni, pois ali o rio Sarasvati encontra os rios gêmeos. Assim, a sacralidade do local é triplicada. Com os devidos rituais, banharam-se na famosa confluência. Encantados com a oportunidade de encher os olhos com a visão de Bharata, os eremitas, celibatários, sábios e monges de Prayag comentaram: ele irradia ao seu redor o mesmo halo que Rama. Na verdade, a aparência deles é exatamente a mesma. Todos os que o miravam mal podiam se permitir uma piscadela para que seu deleite não fosse interrompido. Os residentes do eremitério de Bharadvaja em Prayag souberam da vinda dos irmãos, acompanhados pelas mães, ministros e também por forças armadas. E o sábio enviou os seus discípulos a Bharata, convidando o grupo a visitar o ashram. Interpretando o convite como uma ordem, o príncipe e a sua comitiva ali entraram, e os irmãos prostraram-se diante daquele monarca das ordens monásticas. Bharadvaja ergueu-os pelos ombros, trouxe-os para perto de si com imensa afeição e lhes ofereceu bebidas refrescantes. Bharadvaja percebeu que Bharata estava sentado com a cabeça baixa, envergonhado e receoso de que a sua participação no exílio de Rama viesse a ser revelada por meio de eventuais perguntas. Descobriu a razão do seu silêncio e nervosismo e falou: Bharata, você não precisa ter nenhuma apreensão. Estou ciente de tudo o que aconteceu. Ninguém pode controlar ou dirigir o rumo do destino. Então, por que se consumir devido às dádivas solicitadas pela sua mãe? Não se pode atribuir a ela nenhum traço de erro por esse motivo, pois a vontade de Deus induziu-a a pedir tais dádivas. Sei que Kaikeyi ama Rama como seu próprio alento. Não se deve, portanto, buscar a causa do desvio da sua mente em nenhum campo humano de pensamento e raciocínio, e sim no plano divino. De acordo com o julgamento mundano, Kaikeyi agiu mal, mas consoante o que estabelecem os Vedas, quem agiu mal foi a deusa Sarasvati, que preside a fala. Saiba que o que aconteceu está em conformidade com a vontade do Todo-Poderoso. Bharata, o mundo se entusiasmará com a sua reputação imaculada e cantará em seu louvor. Os Vedas serão valorizados ainda mais devido a seres como você que exemplificam os seus ensinamentos e demonstram a sua eficácia. Não hesite. O filho a quem o pai confia o reino é por essa razão considerado merecedor do direito de governá-lo. O imperador da Charata, aquele inflexível adepto da verdade, aquele governante de alma elevada, entregou-lhe o império e ordenou-lhe que agisse de acordo com o Dharma dos soberanos. O exílio de Rama na floresta resultou em uma série de calamidades. Esse evento imergiu o mundo inteiro na tristeza. Mas agora sua mãe está se arrependendo de maneira lastimosa do erro cometido. E você é inocente e isento de culpa. Não haverá mancha que possa aderir a você se governar o reino. Na verdade, Rama ficará feliz em saber que assumiu as rédeas do império. Devo também dizer que a sua missão aqui é realmente louvável. O seu propósito é altamente elogiável,
pois a devoção aos pés de lótus de Rama é a fonte e a origem de toda prosperidade e progresso. Bharata, ouso declarar que não existe ninguém tão virtuoso e afortunado quanto você, que provou ser digno de ser o bem-amado irmão mais novo de Rama. Ele santificou este nosso ashram quando estava a caminho da floresta. E naquela ocasião, até a meia-noite, Rama falou comigo principalmente sobre você e as suas virtudes. Eles me acompanharam até Prayag para o banho sagrado e se lembraram de você até mesmo enquanto estavam se banhando. Rama sentiu-se muito triste por não ter podido ver você e Shatrugna no dia em que partiu de Ayodhya. Não sou capaz de medir o amor que ele tem por você. Além disso, Rama está sempre empenhado em aliviar o sofrimento daqueles que se refugiam nele. O mundo inteiro é a sua família. Todos são seus parentes e amigos. Creio que você é nada mais nada menos que a afeição de Rama em forma humana. O que sente como uma mancha no seu nome é para mim uma lição, um exemplo e uma inspiração. Bharata, não se deixe oprimir pela tristeza. Você tem a posse da joia que satisfaz todos os desejos. Por que então lamentar-se por ser pobre? Não é apropriado que o faça. A visão, o darshan de Sita, Rama e Lakshmana é na verdade o tesouro que buscam todos os aspirantes espirituais. Eu consegui essa boa sorte, pois neles regalei a minha vista. Pude falar com eles, estive na sua presença e os toquei. Tive o privilégio e o prazer de ser o seu anfitrião. Talvez houvesse mais algum saldo de boa sorte à minha espera, pois tenho agora o prazer de obter também o seu darshan. E o meu coração está tomado de êxtase. Sou verdadeiramente abençoado. Rama exilou-se na floresta por nossa causa, por nós os ascetas que nela vivemos, para que os nossos anseios pudessem ser realizados e a nossa santidade elevada. Somos realmente abençoados. Assim, Bharadvaja, o grande sábio, louvou Bharata pelas suas múltiplas virtudes e excelências. Enquanto falava, lágrimas de alegria rolavam pelo rosto do reverenciado asceta. Bharata e Shatrugna tinham as mentes fixas em Rama e no seu infinito amor. Sentiam-se verdadeiramente afortunados por serem seus irmãos. Mas essa alegria logo se extinguiu ante o pensamento de que eles próprios haviam sido exilados da presença daquela encarnação do amor. Estavam imersos em angústia, em insuportável agonia e dor inexprimível. Levantando-se da reverência que oferecera ao sábio, Bharata assim se expressou com voz sufocada pela amargura. Mestre, o Senhor está ciente do passado, do presente e do futuro. Falou a própria verdade. É o mestre da verdade suprema. Rama é imbatível em habilidade e poder. E decidi pronunciar tão somente a verdade perante o Senhor. Rama conhece o funcionamento da mente do povo e o que está a agitando agora. Atualmente, não sinto nenhum pesar em relação ao erro cometido pela minha mãe. Não tenho medo de que as pessoas me culpem pela tragédia que se abateu sobre elas, e não sinto mais desespero, mesmo se anunciem que sou ineligível para o céu. O meu pai conquistou grande renome e, mesmo estando morto, a sua fama espalhou-se pelo mundo inteiro. No mesmo instante em que o seu amado filho Rama deixou a sua presença juntamente com Lakshmana, ele exalou o seu último suspiro. Não conseguiu sobreviver ao golpe daquela tragédia, e não há, portanto, mais necessidade de nos afligirmos por ele. Mas Sita, Rama e Lakshmana andam descalços, usando vestes de asceta, sentam-se em esteiras de grama e moram em cabanas cobertas de palha. São queimados pelo sol e ensopados pela chuva, tremem de frio e suportam dores lancinantes. Estão passando por dificuldades incalculáveis na floresta, não é mesmo? Agora diga-me, não sou eu a causa única de todos esses sofrimentos? É este o triste fato que me consome dia e noite. O alimento recusa-se a entrar no meu estômago e o sono a cerrar as minhas pálpebras. A perversidade da mente da minha mãe tornou-se uma adaga a transpassar o meu coração.
O estratagema que ela planejou para me instalar no trono transformou-se em uma armadilha para me arruinar. A angústia que me corrói interiormente não pode ser apaziguada, não importa o que se faça. Nada pode curá-la. Ela só terminará no dia em que Rama regressará a Ayodhya. Nenhum outro remédio é capaz de pôr fim a esta agonia. Os monges que estavam ali reunidos ficaram embevecidos com as palavras do príncipe. E Bharadvaja respondeu-lhe: Filho, não se aflija mais. No momento em que os seus olhos caírem sobre os pés de lótus de Rama, o fardo da dor que ora o atormenta certamente irá se desintegrar e desaparecer. Os ascetas também consolaram Bharata e o reconfortaram de diversas maneiras. O grande sábio acenou a um pupilo e ordenou-lhe que trouxesse raízes, tubérculos e frutas para Bharata e Shatrugna. Instruiu ainda a providenciar alimentos para os assessores, os ministros e cortesãos e também para os cidadãos de Ayodhya. Todos os que haviam suportado sem reclamar tantas dificuldades pelo caminho na ânsia de terem o darshan de Rama e que estavam mentalmente aflitos pela agonia da separação do seu amado Senhor. E cumprindo a ordem com a maior reverência, o pupilo rapidamente ofereceu uma lauta refeição a todos os convidados. A hospitalidade para com os príncipes Bharata e Shatrugna, as suas famílias, ministros e cortesãos, pandites e brahmanes, foi organizada em escala elaborada e festiva. Produziu-se tudo em abundância e com perfeição pelo misterioso poder da vontade do sábio. Bharata ficou muito impressionado. Deve-se mencionar, entretanto, que os dois irmãos e toda a comitiva de Ayodhya consideraram aquela pompa e profusão como simples entulho. Não se sentiram nem um pouco encantados, embora os aromas, os buquês de flores perfumadas, as frutas suculentas e os pratos atraentes e saborosos os tenham tomado de surpresa. Os dois assentos resplandecentes especialmente preparados para Bharata e Shatrugna desafiavam qualquer descrição. Quando tudo ficou pronto, o sábio convidou todos a adentrar um pavilhão incrivelmente belo e especialmente erguido, onde iriam participar do banquete. O preceptor real e a sua consorte foram levados aos assentos altos a eles designados. As rainhas entraram no local que havia sido coberto e isolado por sua causa, curvadas sob o peso da tristeza, e também obedeceram à ordem de Bharadvaja. Então os discípulos do sábio, com os rostos radiantes, trouxeram os irmãos Bharata e Shatrugna com a devida honra, conforme a prática daquele renomado mosteiro. Os jovens ascetas prostraram-se em ambos os lados da passagem, agitando abanadores de cauda de iaque e recitando hinos das escrituras. Os irmãos aproximaram-se dos magníficos lugares reservados para eles. No entanto, assim que chegaram mais perto, abaixaram a cabeça e caíram ao chão em respeitosa obediência. Tomaram os abanadores das mãos dos discípulos e começaram a abaná-los com reverência. Cada um se pôs de pé ao lado dos tronos do leão. No entanto, em vez de se sentarem neles, puseram-se a adorá-los. Todos os presentes surpreenderam-se com aquele gesto, com aquela homenagem oferecida aos tronos vazios. Quando o sábio os convidou a ocupá-los, Bharata e Shatrugna prostraram-se aos seus pés e imploraram: Mestre, estes tronos pertencem a Sita e a Rama, não a nós. Não temos direito a eles. Neste mosteiro santo, somente os dois, a deusa Lakshmi e Narayana, têm o direito de sentar-se nos tronos do leão. Nós somos seus servos, permita-nos servi-los assim. Os ascetas e toda a assembleia ficaram emocionados. Com jubilosa admiração louvaram a grande profundidade da devoção dos irmãos a Rama, e lágrimas de alegria corriam-lhe dos olhos. Os monges estavam atônitos com a fé e a firmeza de ambos. Os irmãos ofereceram aos tronos a elaborada refeição que lhes fora trazida, mentalizando que neles estavam as encantadoras imagens de Sita e de Rama. Pouco depois, partiram pedacinhos dos itens ofertados e, após colocá-los nas pálpebras com toda a adoração, comeram-nos como alimento sagrado. Os anciãos, ministros, auxiliares e os residentes de Ayodhya
pediram perdão ao sábio Bharadvaja por não participarem da refeição, dizendo que não conseguiriam saborear nenhum alimento, tão oprimidos estavam pela angústia proveniente da separação de Rama. Recusaram-se a comer, pois sentiam que somente o darshan de Rama poderia dar-lhes a sensação de satisfação. Era aquele o banquete nectário pelo qual ansiavam. Achavam-se imersos em uma tristeza tão profunda quanto era elevado o padrão da hospitalidade do sábio. Então declararam estar demasiado envolvidos em sua ansiedade pela visão de Rama para cogitar a ideia de comida. E o sábio finalmente teve que concordar com o seu desejo de serem deixados em paz. Não podia lhes impor que se sentassem à mesa do banquete. Assim, aos primeiros sinais do alvorecer, todos estavam prontos para arrumar em direção à floresta. Antes de deixarem o mosteiro, prostraram-se diante do sábio e asseguraram as suas bênçãos e a sua permissão. Os servos andavam à frente, mostrando o caminho. Os palanquins e carruagens vinham logo em seguida. Bharata caminhava atrás deles com a mão no ombro de Gurra. Parecia a própria personificação do amor fraterno e da devoção. Não tinha calçados para protegê-lo dos espinhos e cascalhos, pois não permitiu que lhe trouxessem nenhum. Não havia nada que o abrigasse do calor escaldante, pois não deixou que segurassem um guarda-sol sobre a sua cabeça. A terra, porém, teve piedade dele e tornou suave e doce o caminho que iria pisar. O vento confortou-o, soprando gentilmente com frescor durante toda a jornada, e o sol puxou uma nuvem e colocou-a entre ele e Bharata. Ao anoitecer, chegaram à margem do rio Yamuna. Ao longo de toda a noite, viram-se incontáveis barcos reunidos ali. Consequentemente, assim que o dia raiou, toda a multidão pôde atravessar o rio ao mesmo tempo. Já na outra margem, após terminarem o seu banho, prostraram-se diante do rio sagrado em reverente gratidão e seguiram em frente. Bharata e Shatrugna haviam trocado suas roupas por vestes de eremita que passaram a usar daí em diante. Junto com eles caminhavam os ministros e os acompanhantes e atendentes dos príncipes, levando nos corações imagens de Sita e de Rama. Os habitantes das aldeias ao longo do caminho maravilhavam-se com a singular multidão que passava. As mulheres que iam ao rio buscar água colocavam as suas vasilhas no chão e se quedavam ali, atordoadas, mirando os irmãos sem piscar os olhos sequer por um momento. Ficaram imaginando quem seriam e chegaram à conclusão de que eram os mesmos dois irmãos, Rama e Lakshmana, passando novamente por aquele caminho, e desta vez sem Sita, mas acompanhados por forças armadas constituídas de carruagens de combate e tropas de elefantes, cavalaria e infantaria. Perguntavam-se onde Sita poderia estar naquele momento, e com ávida curiosidade procuravam-na entre a massa em movimento, e depois, em tristes sussurros, compartilhavam a sua decepção com as amigas. No outro dia, quando vimos Rama e Lakshmana, os irmãos brilhavam com o esplendor do encanto físico, da juventude, virtude e inteligência. Agora, porém, há alguma tristeza atoldando os semblantes desses dois. Assim, não podem ser os mesmos que passaram por este caminho naquele dia. Comentou uma mulher no grupo. A conversa foi ouvida por um dos espiões da comitiva real que a relatou a Bharata. Entre mentes, as mulheres vieram a saber que Bharata e Shatrugna eram irmãos de Rama indo até onde ele estava, a fim de obter o seu darshan. Uma delas, de natureza rude, explodiu de raiva e exclamou: "Olhem só para ele, governando o império que o pai lhe deu e indo em busca do darshan do irmão Rama, acompanhado por forças armadas. Será que ele não tem vergonha?" Outra mulher interrompeu-a dizendo: "Irmã, não fale assim. Os filhos do nosso imperador da Charata, sendo oriundos do seu sangue, jamais poderiam ter corações tão duros. Ele deve estar indo até Rama com vários destacamentos das forças armadas para, com as suas súplicas, persuadi-lo a regressar a Ayodhya e então trazê-lo de volta com honras imperiais." E concordando com esta interpretação, uma terceira mulher comentou: Sim, quem sabe que serpente repousa em qual buraco na terra?
Ninguém pode se pronunciar sobre a natureza alheia. Quem pode julgar os sentimentos e os motivos que impulsionam outros a agir? Podem ser da mais elevada ordem pelo que sabemos. Mas Rama é um firme adepto da verdade. Não retornará a Ayodhya antes que tenha transcorrido o período de 14 anos no exílio, não importa quem apele ou rogue a ele. Bem, esta é a minha crença. Assim expressou ela os seus nobres sentimentos. Os espiões relataram devidamente a conversa dessas aldeãs a Bharata e a Shatrugna, que ficaram encantados ao saber que aquelas mulheres simples das regiões rurais haviam compreendido a grandeza de Rama de maneira tão impressionante. Assim, ao longo do caminho, foram ouvindo o povo expressar a sua admiração pelas virtudes de Rama e também pela humildade e devoção fraterna que eles próprios demonstravam. A todo momento as suas mentes estavam fixas apenas em Rama. Durante a jornada encontraram muitos brahmanes, ascetas, monges e outros homens santos, todos envolvidos na agradável tarefa de exaltar Rama e as suas virtudes. Ao vê-los, Bharata prostrou-se diante deles e perguntou de onde vinham. Com ansiosa expectativa observou-os enquanto se esforçavam para dominar as crescentes ondas de êxtase, até que finalmente conseguiram achar voz para responder. Quando disseram que estavam regressando após ter obtido o darshan de Sita, Rama e Lakshmana, os irmãos inclinaram-se até o chão diante deles e se levantaram com lágrimas de alegria lhes escorrendo pelo rosto. Quão afortunados são os senhores! Contem-nos onde e a que distância estão eles, pediram. Indagaram sobre a saúde e o bem-estar dos homens santos e, ao saber que estes deviam seguir viagem, decidiram passar a noite ali mesmo. Assim que a madrugada raiou, perceberam que se achavam bem perto do monte Chitrakuta e, impelidos pelo anseio de encontrar Rama, Lakshmana e a mãe Sita, continuaram a jornada com redobrada pressa. Por volta do meio-dia, podiam ouvir os murmúrios do rio Mandakini e ver claramente o monte. No momento em que avistaram o monte Chitrakuta, os dois irmãos e os cidadãos de Ayodhya prostraram-se ao chão em reverência. Levantando-se, avançaram com renovado vigor. Aqueles que estavam exaustos e já desesperados por tantos esforços, repentinamente descobriram que haviam desenvolvido gigantescos recursos em termos de energia. Caminharam apressadamente sem prestar atenção às próprias condições físicas. Aqueles que carregavam os palanquins e andavam penosamente com os pés sangrando, subitamente encontraram novas forças ao exclamar Jai, Jai e recitar Rama, Rama enquanto avançavam rapidamente. Naquele dia, mesmo antes do amanhecer, Rama despertou do seu sono e contou a Sita que o pai estava vindo à sua consciência com mais frequência do que em outras ocasiões. E Sita respondeu: Senhor, sabe que não tenho sonhos, mas esta noite sonhei com algo deveras maravilhoso. Posso até dizer que não foi realmente um sonho. Sonhei que Bharata e Shatrugna haviam se tornado débeis e fracos por estar separados do Senhor, e que, achando impossível permanecer em Ayodhya por mais um único momento sem a sua presença, eles tinham vindo atrás de nós, trazendo consigo não apenas o povo de Ayodhya, mas também as rainhas Kaushalya, Sumitra e Kaikeyi. E algumas lágrimas afloravam aos seus olhos enquanto ela relatava a experiência. Então Rama chamou Lakshmana para perto e disse: Irmão, você ouviu a descrição do sonho de Sita, não ouviu? Isso não significa boas notícias, pois Sita viu todos os outros e eu vi somente o pai no meu sonho, só ele, sem nenhuma associação ou relação com os demais. E isso me parece um mau presságio. Venha, é melhor tomarmos um banho. E os três foram até o rio. Nesse momento, aves voaram em bandos pelo céu e uma espessa nuvem de poeira escureceu a região norte. Muitas aves e outros animais assustados fugiram precipitadamente. Notando essa ocorrência incomum, Lakshmana subiu em uma árvore para descobrir a razão. Então, avistou tropas de infantaria, cavalaria, carruagens de combate e elefantes,
todo um exército em movimento avançando para onde estavam, e deduziu que à sua frente estava um rei. Informou Rama e este lhe disse que era o sonho de Sita se tornando realidade. Aconselhou que o melhor seria voltarem rapidamente para a cabana de palha. Nisso, os Bios, Kíratas e outros membros das tribos da selva correram até a presença de Rama e lhe comunicaram ofegantes a notícia de que uma força militar regular rumava para o local e que a carruagem do líder real do exército trazia uma bandeira com a insígnia da figueira de Bengala. Confirmou-se, portanto, a dedução de Sita, Rama e Lakshmana de que não era outro senão Bharata que vinha na sua direção. E não tiveram mais nenhuma dúvida a esse respeito. A essa altura, Lakshmana argumentou, tremendo de raiva. Mas por que trazer tropas em plena força ao vir para ter a visão de Rama? A mãe dele, aquela mulher perversa, deve tê-lo aconselhado, e ele parece ter aceitado o seu vil estratagema. Atacar Rama sozinho e desarmado no seu retiro na selva e garantir que ele não retorne e reine, deduziu. Lakshmana estava quase consumido pelas chamas da cólera que nele surgiam. Os seus olhos haviam sido reduzidos a brasas ardentes e as suas palavras se tornado cortantes como golpes de espada. Percebendo a transformação que o irmão sofrera, Rama falou. Lakshmana, contenha-se, não se agite, tranquilize-se. Bharata é forte em virtudes e o seu amor é imensurável. Ele acrescenta brilho à linhagem real de Ikshvaku, tal como lótus ao lago. Portanto, não é apropriado lançar calúnias sobre alguém tão puro, imaculado e santo. Ao descrever assim a exata natureza dos motivos e da mente de Bharata, Rama conseguiu acalmar o surto de ira de Lakshmana. Logo em seguida, o próprio Bharata anunciou, por intermédio de alguns moradores da floresta, que viera em busca do darshan de Rama, juntamente com o irmão Shatrughna e os seus atendentes e seguidores. Rama sentiu-se contente ao lhe trazerem essa feliz notícia, e os seus olhos de lótus encheram-se d'água como os lagos no final do outono. Tudo isso aconteceu enquanto Rama, Lakshmana e Sita voltavam apressadamente para a cabana após o seu rápido banho. Bharata avistou-os quando chegavam à cabana de palha. Despedaçado pela aflição, gritou em desespero e extrema agonia. Rama! E caiu aos seus pés soluçando alto. Lakshmana viu a angústia que Bharata sentia por estar separado deles e percebeu quão errada havia sido a sua avaliação das intenções do irmão. Tomado por um remorso interior, inclinou a cabeça sob o peso da tristeza e derramou lágrimas juntamente com Bharata e Shatrughna. Rama ergueu os irmãos do solo e procurou acalmar os seus sentimentos e abrandar o seu pesar. Enquanto estava envolvido nisso, as rainhas Kaushalya, Sumitra e Kaikeyi, os ministros, o preceptor real Vashishta, os eruditos, os cidadãos e os membros das forças armadas aproximaram-se. Ante a visão de Rama, foram tomados a um só tempo pela dor e pela alegria. O seu sofrimento por vê-lo com vestes de eremita ao lado da humilde habitação não pôde ser aniquilado pela alegria que sentiram ao deitar os olhos no seu querido e bem-amado príncipe. Gemeram e choraram, vertendo lágrimas de tristeza e de gratidão. O brado, Rama, Rama, ergueu-se dos seus corações dilacerados e percorreu velozmente a vastidão da terra e do céu. Rama falou-lhes com suavidade e doçura e persuadiu-os a controlar as suas emoções. Caminhou em direção às mães, porém não conseguiu suportar aquela imagem de desgraça e de infortúnio. Tomou ciência da calamidade que havia sobrevindo, mas logo se consolou e se reconfortou. Ficou triste com a ausência do pai, mas rapidamente se recuperou. Chamou Lakshmana para perto de si e contou-lhe o que havia ocorrido. Achando que seria melhor que o irmão fosse plenamente inteirado dos fatos, pediu a Sumantra, o leal ministro da linhagem, que lhe relatasse os detalhes e os acontecimentos referentes à administração de Ayodhya. Sumantra caiu, incapaz de suportar o fardo daquele sofrimento, e esforçando-se para se levantar, disse em meio a soluços:
Lakshmana, de agora em diante, onde poderíamos ter a presença de Dasharata? Ele foi reduzido a cinzas pelas chamas do pesar ao se ver separado de Rama, de Sita e de você. Ayodhya tornou-se uma selva. Onde quer que se olhe, vê-se apenas tristeza. O que quer que se ouça são apenas gemidos. Não apenas pessoas, mas até mesmo aves e outros animais abandonaram as vidas quando vocês partiram. Os que sobreviveram mantêm-se vivos na esperança do seu retorno. A essas palavras, Lakshmana derramou copiosas lágrimas. Quedou-se imóvel como um tronco, incapaz de responder. Lakshmana aproximou-se de Rama e lhe falou com voz trêmula. Eu não poderia imaginar, nem mesmo em sonhos, que uma calamidade tão terrível ocorreria. Nós não conseguimos ver o nosso pai nos seus últimos momentos. Rama consolou-o, dizendo que não havia benefício em se lamentar pelo que já acontecera. Corpos físicos são tão transitórios quanto bolhas na água. Estão sujeitos a estourar e desaparecer, se não hoje, então no dia seguinte, afirmou. Citou muitas máximas morais, até que ambos foram ao rio terminar o banho ritual, prescrito para ocasiões em que se tem notícia do falecimento de parentes próximos. Entre mentes, Sita dirigiu-se até suas sogras e tocou-lhe os pés com grande reverência. E inclinou-se também aos pés da esposa do preceptor real. Em seguida foi até onde estavam as mulheres que tinham vindo de Ayodhya e, com a devida consideração, colocou-as à vontade com a sua gentil recepção. As rainhas prantearam alto quando seus olhos caíram sobre Sita, e as mulheres de Ayodhya, vendo a situação em que se encontrava a sua jovem e encantadora princesa, ficaram tão pesarosas que também não puderam deixar de se lamentar. Ao saber que o imperador deixara o corpo, Sita prostrou-se repetidas vezes diante das rainhas, dizendo: Oh, que desgraça nossa! O imperador renunciou à vida por não poder suportar a nossa separação. E a notícia da partida de Dasharata caíra como um raio no coração de Sita. Ela e as rainhas choraram durante longo tempo pelo rumo que os acontecimentos haviam tomado. Ninguém pôde comer nem beber nada naquele dia. Não tinham cabeça para tais coisas. O dia e a noite inteira foram passados em consternação. Quando o sol nasceu, Vashishta pediu a Rama que celebrasse as exéquias do falecido pai. E o ritual, cumprido em estrita conformidade com as injunções das escrituras, tornou-se sagrado e altamente proveitoso, porque o próprio Shri Rama pronunciou o mantra que santifica as águas. Que as águas sagradas dos rios Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu e Kaveri entrem neste vaso e santifiquem a água nele contida. Depois disso, o preceptor, os ministros da corte, as rainhas e os cidadãos de Ayodhya passaram 2 dias inteiros com Rama, Lakshmana e Sita. Ao final desse período, Rama aproximou-se do preceptor e falou: Mestre, os cidadãos e os habitantes de Ayodhya estão sofrendo muito aqui, bebendo nada além de água e comendo nada além de raízes e tubérculos. Olhando para Bharata e Shatrugna e também para as mães, sinto que cada momento aqui é tão longo quanto uma era. É melhor que voltem para a cidade. Estão perdendo seu tempo aqui. O imperador ascendeu ao céu, e não é apropriado que eu enfatize mais a urgência da situação. Por favor, haja como parecer mais benéfico. Com essas palavras, Rama prostrou-se aos pés de Vashishta, que respondeu: Rama, senhor da dinastia de Raghu, por que fala assim? Não percebe que essa gente se sente feliz e contente pela boa sorte de estar olhando para o seu encanto? Ao saberem que Rama havia pedido para retornarem, aquelas pessoas se sentiram arremessadas no medo e no desespero, como um barco apanhado por um furacão no meio do oceano. Contudo, ao ouvirem o sábio Vashishta implorar em seu favor, passaram a navegar suavemente como um barco no qual uma brisa amiga sopra as velas.
As suas mentes rejeitavam o pensamento de terem que regressar a Ayodhya e perder a afortunada oportunidade de se banharem no rio Mandakini 3 vezes ao dia, vivendo de uma doce e simples refeição de frutos, raízes e tubérculos colhidos na floresta pelos seus próprios esforços. E mais do que tudo, regalando a vista com as imagens de Rama, Sita e Lakshmana e os ouvidos com as edificantes e arrebatadoras palavras de Rama. Sita estava empenhada em servir as sogras, antecipando as suas necessidades e ansiando muito por lhes ser útil. Consolou-as e confortou-as. Contou-lhes como passava os seus dias alegremente na floresta sem sentir falta de nada, fazendo-as admirar a sua fortaleza e habilidade. Contentes com o pensamento de que ela era capaz de obter tanta felicidade em condições tão adversas, passaram a suportar as próprias dores com mais facilidade, observando como Sita enfrentava a sua. Bharata não pregou os olhos à noite e nem teve um pingo de fome durante o dia. Contemplar o rosto de Rama deixava o povo feliz, mas causava a ele e a Shatrugna um grande sofrimento. Não conseguindo mais suportar aquilo, ambos se prostraram aos pés de Vashishta, rogando-lhe que persuadisse Rama a retornar a Ayodhya com Sita. Manifestando a sua angústia de múltiplas formas, expuseram as suas súplicas com extrema veemência. O preceptor conhecia muito bem a força da fé que Rama depositava nos seus ideais, a tenacidade com que se aferrava ao seu senso de verdade e a sua determinação em cumprir os desejos do pai. No entanto, ficou tão emocionado com a tristeza de Bharata que se empenhou ao máximo em convencer Rama a regressar. Pediu-lhe que se aproximasse e falou: Rama, ouça os apelos de Bharata. Haja em conformidade com os desejos dos bons, os interesses do povo, os princípios da política e as diretrizes dos Vedas. Rama reconheceu, expresso naquelas palavras, o afeto do preceptor por Bharata. Sabia que o irmão jamais se desviaria do caminho da retidão, que cumpriria de todo o coração as suas instruções em pensamento, palavra e ação, e que sempre seguiria os seus passos e se esforçaria pelo seu bem-estar e prosperidade. Sentiu-se feliz com isso. Então, com doçura e suavidade, respondeu à proposta do sábio usando algumas frases auspiciosas. Mestre, o Senhor é minha testemunha, os pés do meu pai são minha testemunha. Deixe-me afirmar uma coisa, ninguém me é tão caro quanto o meu irmão Lakshmana, e ninguém no mundo tem um irmão tão querido quanto Bharata é para mim. Aqueles que estão ligados aos pés do seu preceptor são realmente muito afortunados. O Senhor lhe tem tanta afeição e compaixão. É este o grande tesouro de Bharata. Sendo ele mais jovem do que eu, hesito em elogiá-lo na sua presença. A minha opinião agora é que ele deve dizer abertamente o que se passa na sua mente. Após proferir essas palavras, Rama prostrou-se diante de Vashishta e ocupou o seu assento. Vashishta virou-se para Bharata, pois não podia responder diretamente a Rama. Sabia que Bharata deveria ser o governante e orientou-o. Abandone todas as hesitações e dúvidas. Rama, o seu irmão mais velho, tem imensurável compaixão. Abra o seu coração para ele e diga-lhe tudo o que tem em mente. Ouvindo essas palavras do sábio, Bharata achou que Vashishta havia sondado a mente de Rama e que ambos estavam inclinados a favorecê-lo, concedendo-lhe o seu desejo. Alegrou-se, portanto, com o curso dos acontecimentos. Ficou imóvel diante deles, com as lágrimas a lhe correrem dos olhos rubros e brilhantes como pétalas de lótus. Então falou. O venerável sábio disse a Rama tudo o que deve ser dito. O que me resta acrescentar de especial ao apelo que fez em meu nome? Conheço muito bem a natureza do meu Rama. Ele não sente raiva nem mesmo de malfeitores. Nutre por mim uma afeição sem limites, não posso negá-lo. Mas um sentimento de vergonha me fez calar enquanto eu estava diante dele. A minha afeição, porém, deixa-me encantado ao mirá-lo. E por mais que se fixem nele, os meus olhos não se sentem satisfeitos.
Deus não poderia tolerar o meu afeto por ele, não poderia suportar ver tanto amor entre irmãos. Por isso planejou esse sofrimento, fazendo da minha própria mãe o instrumento para causá-lo. Sei que não me traz nenhum crédito nem respeito dizer isso. Como posso estabelecer a minha superioridade colocando a culpa na minha própria mãe? Se alguém se proclama inocente, pode essa declaração torná-lo realmente assim? Eu mesmo, em razão das minhas dúvidas, hesito em afirmar que a minha mãe tem a mente fraca ou que eu sou bom e inteligente. Sinto-me inseguro em fazê-lo. Porventura crescem pérolas no interior das conchas dos caracóis que infestam os tanques? Por que deveria eu culpar outros pelas minhas tristezas? O meu infortúnio é tão vasto quanto o oceano. E sei que toda essa tragédia aconteceu como consequência de pecados. Tenho buscado por todos os lados uma maneira de escapar à minha dor por algum meio, e vejo agora que só há uma saída, apenas uma. O meu preceptor é o grande sábio Vashista. Sita e Rama são os meus soberanos governantes. Por isso estou certo de que tudo ficará bem comigo. Senhor, não anseio por mais nada. Rama, conceda ao seu servo apenas esse desejo. Todos quatro, Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna, constituem a prole física do imperador da Charata. Sendo assim, todos quatro são igualmente obrigados a obedecer às ordens do pai. O pai possui a mesma afeição por todos os filhos e não existe nenhuma limitação ou regulamento estabelecendo que as suas ordens devam ser obedecidas por este ou por aquele filho. Até este momento você assumiu a responsabilidade de obedecê-las. Agora é a nossa vez de suportar o fardo do exílio. Sita, Rama e Lakshmana devem retornar a Ayodhya e nós dois ficaremos exilados na floresta até a sentença expiar. Conceda-nos esta dádiva e abençoe-nos. Assim dizendo, Bharata caiu aos pés de Rama. Ao ouvir essa súplica de Bharata, Vashista derramou lágrimas de alegria. Rama, porém, não se deixou levar por esse argumento e contestou. Bharata, sinto que a sua linha de raciocínio não é tão válida quanto lhe parece. Não é correto agir assim. Peça-me qualquer coisa, exceto isso. E Bharata respondeu. Nesse caso, irmão, permita que eu e o meu outro irmão fiquemos aqui com você e os sirvamos como Lakshmana tem feito. Essa será então uma vida santa e plenamente satisfatória para nós. Rama não aceitou nem mesmo este apelo e respondeu. Bharata, para mim, assim como para você, as ordens do pai são infringíveis. Temos que inclinar reverentemente a cabeça diante delas e executá-las sem o menor murmúrio. A ação mais apropriada para mim é seguir as ordens que me foram dadas. Para você é cumprir o que lhe foi ordenado. Não passemos preciosos dias nessas conversas sem propósito, causando angústia às pessoas que vieram de tão longas distâncias esperando sem nenhuma esperança. Volte com elas para a Ayodhya que a você foi designada e governe-as com retidão. Eu executarei a tarefa que me foi atribuída e agirei corretamente, guardando e cuidando do reino da floresta a mim conferido. Nem Bharata nem ninguém pôde refutar essa afirmação resoluta de Rama com alguma contraproposta ou argumento. Tiveram que aceitá-la como o caminho certo a tomar. Subjugado pelo pesar, Bharata lamentou-se. Em quem mais Deus pôde amontoar uma agonia tão insuportável a não ser em mim, cuja mãe achou que Rama, Sita e Lakshmana eram seus inimigos? Sim, irmão, ouvi dizer que você entrou na floresta com os pés descalços, sem nada para protegê-lo de espinhos e cascalhos. E essa notícia feriu a minha mente como uma lança afiada. Porém, ainda assim, continuei a viver. Eu sou a causa de toda essa calamidade. No entanto, como pecador, estou vivo. Caso contrário, há muito tempo teria lançado fora o meu corpo. E a minha respiração persistiu nele, mesmo quando Guha me considerou suspeito de traição contra o meu próprio irmão e preparou-se para me enfrentar em batalha à frente das suas tropas. Ai de mim! O meu coração é mais duro que diamante.
Essa é a razão pela qual ele não se partiu, apesar desses golpes. Contemplo tranquilamente a tragédia da qual sou a causa. Ainda assim, a minha vida é tão desafortunada que sou incapaz de suportar a pressão de tanta dor. O veneno da minha mãe é tão terrível que escorpiões e serpentes de pura vergonha descartam as armas de que têm orgulho. Sendo filho de tal mãe, como poderá Deus permitir que escape as consequências do meu destino? E Bharata se torturava a tal ponto que os cidadãos, rainhas, sábios e outras pessoas que testemunhavam a sua dor, a sua penitência, humildade, reverência e afeto fraterno, ficaram todos arrasados como flores de lótus caídas no gelo. Então, para ajudá-lo a se recuperar da sua depressão, recordaram-lhe muitos acontecimentos relatados nos Puranas. Nisso, Rama dirigiu-se a Bharata. Irmão, por que se entrega ao desespero? O seu sofrimento é em vão, não se pode revogar o destino. Em todos os tempos, em todos os lugares, você será honrado por pessoas boas e virtuosas. Aqueles que lhe atribuem desonestidade serão infelizes agora e no futuro. Quanto a condenar a própria mãe, cometem esse crime apenas os desafortunados que não foram instruídos na companhia dos virtuosos ou aos pés de preceptores. Bharata, o seu nome será lembrado por muito tempo e por meio da sua influência invisível, aqueles que o trouxerem à memória serão capazes de abandonar os próprios vícios. Você ganhará renome neste mundo e felicidade no próximo. O mundo será sustentado pelos seus ideais e pelo seu governo. Bharata, nem o ódio nem o amor podem ser suprimidos e ocultos no coração. Eles precisam encontrar expressão apesar de todas as tentativas feitas para mantê-los ali aprisionados. Conheço muito bem a sua natureza. A fim de defender a verdade, o imperador deixou-me partir, e incapaz de suportar ser separado de mim, a quem tanto amava, perdeu a própria vida. E não é correto para um filho como eu ou como você desonrar a palavra de um pai tão amoroso. Portanto, não hesite mais. Diga-me o que tem a dizer, pergunte sobre as coisas que deseja saber e decida assumir as responsabilidades que lhe foram impostas. Este é o melhor caminho para você. Rama proferiu essas palavras com grande ênfase. Bharata não teve mais nenhuma possibilidade de falar sobre os seus acalentados desejos, mas resolveu insistir ainda em um último pedido seu. Rama, não desejo governar o reino ao qual você renunciou e que trouxe a desgraça de ser a causa do seu exílio. Nem mesmo tenho amor a ele. Mas jamais poderei ir contra a sua vontade, contra uma ordem sua. Não o farei em nenhum momento. Se você apenas lançar o seu olhar amoroso sobre mim, sem nenhum traço de raiva, eu me considerarei abençoado. Lakshmana serviu-o por tanto tempo até agora. Mande-o de volta com Shatrugna para Ayodhya e permita-me tomar o seu lugar aos seus pés. Isso trará a ambos justo renome. Lakshmana é um especialista em administração, poderá governar o império muito bem e com sabedoria em todos os campos da administração, trazendo consolo à alma do nosso falecido pai. Atenda a esta minha súplica, mantenha-me ao seu lado. Não recuse este meu pedido, não me lance fora da sua presença. Implorando dolorosamente nesses termos, Bharata agarrou os pés de Rama. Ou então, continuou ele, tenha a bondade de regressar a Ayodhya com Sita e ali permaneça, enquanto nós, os 3 irmãos, ficamos na floresta. Continuaremos a nossa vida aqui da maneira que você determinar. Se me impuser a carga do reino, não conseguirei aguentar o seu peso e sobreviver. Conserve-me aos seus pés e me imponha uma carga 1000 vezes mais pesada que a do império. Eu a suportarei com alegria e entusiasmo. Desconheço a ciência do governo e os textos referentes à moralidade. Você está ciente de que aquele que está mergulhado no sofrimento não pode encontrar nele sabedoria. Até a própria vergonha se sente envergonhada quando um servo retruca, apontando para a falta de conhecimento do próprio amo. Não me coloque em tal situação. Rama, estou abrindo meu coração ao seu olhar e revelando os meus sentimentos mais íntimos.
Só desejo promover o bem-estar do mundo. Por favor, decida sobre o melhor rumo para cada um de nós. Não duvide das nossas intenções. Derrame a sua graça sobre nós e transmita-nos as suas ordens. Inclinaremos a cabeça com leal reverência e as cumpriremos sem hesitação. As palavras de Bharata deram imenso júbilo à multidão que as ouvia. Os seus corações se derreteram de compaixão e gratidão. Exaltaram-se de múltiplas formas a afeição e a fé que ele havia depositado no seu irmão Rama. Comovidos com a sua expressão de profunda devoção, todos rogaram em uma só voz: Rama, Senhor, aceite a súplica de Bharata. Com o falecimento do imperador Dasharata, a glória e a felicidade do povo também se foram, e o mundo ficou dolorosamente órfão. Ayodhya chora como uma criança desamparada e lamenta o seu destino como uma mulher casta abandonada pelo seu senhor. Entre mentes, Kaikeyi, a rainha desvalida, o que se deve dizer dela, permanecia ali parada com o coração corroído pela dor. Ansiosa por descobrir como poderia explicar os seus erros, tentou da melhor forma possível encontrar Rama quando ele estivesse sozinho para implorar o seu perdão, mas não obteve êxito. Estava envergonhada até de lhe mostrar o rosto. E perguntava-se como algum dia pudera sujeitar Rama, a quem tanto amava, a todas as privações e tribulações que ora testemunhava. Ele era o seu próprio alento. Tinha, portanto, a certeza de que por si mesma jamais seria capaz de lhe infligir algum dano. Deduziu então que a influência de algum poder maligno a possuíra e causara aquela triste série de acontecimentos. Mas disse para si mesma que o mundo nunca perdoaria. Não importava o quão veementemente afirmasse que nada daquilo havia sido obra sua. Despedaçada por essas dúvidas e apreensões, sentia-se impotente para se aproximar de Rama e falar com ele. Por outro lado, não conseguia se afastar dele, pois jamais almejava se ver aliviada do fardo que lhe oprimia o coração. Quedou-se ali, abatida e frágil, temerosa e vacilante. Rama percebeu a sua agitação e, aproveitando o momento oportuno, foi em sua direção para cair aos seus pés e prestar-lhe homenagem. Kaikeyi estava justamente esperando por aquela oportunidade e agarrou os pés de Rama, dizendo: Minha criança, você é muito mais jovem do que eu, é o meu filho. Ainda assim é o mestre do mundo inteiro devido à sua virtude e sabedoria. Eu não cometo nenhum erro quando seguro seus pés nas minhas mãos. Venha, reine sobre Ayodhya, perdoe o meu pecado. Só isso poderá me redimir da desgraça que atraí para mim mesma. Se não for possível, mantenha Bharata na sua presença aos seus pés. Conceda-me essa dádiva, ela me dará a paz de espírito enquanto eu viver. E não desejo continuar vivendo após a consumação desse meu desejo. Estou chocada por ter ansiado para que me fossem concedidas aquelas duas dádivas, algo que nem mesmo a mais cruel ogra teria concebido. Será que as solicitei como a filha do governante do reino de Kekaya? Ou terei proferido aquelas palavras quando estava possuída por um gênio mau ou sob a venenosa influência de algum astro maléfico? Ah, não sei, não posso dizê-lo. Angustiada, chorou alto, abraçando fortemente os pés de Rama. Rama derramou lágrimas ante a situação da rainha e, com palavras suaves e doces, tranquilizou-a. Mãe, a senhora não cometeu o mínimo erro. A multidão humana é um bando de corvos que crocitam alto e asperamente sem nenhuma regra ou razão. As pessoas não procuram saber a verdade e em sua ignorância tagarelam conforme lhes dita o capricho. A senhora não solicitou aquelas dádivas por vontade própria com pleno conhecimento das implicações. Tudo isso aconteceu porque eu queria que assim fosse. A senhora tem sido de muita ajuda para o cumprimento do propósito para o qual eu encarnei e a tarefa que estabeleci para mim mesmo. Portanto, não cometeu nenhum desserviço. Mãe, muito me arrependo por haver feito com que a senhora me suplicasse por tanto tempo, em vez de expressar desde o início a minha gratidão pelo auxílio que prestou ao meu plano de ação.
Não se aflija com o que sucedeu. Se o fizer, lançará uma sombra sobre a minha missão e fará com que os meus dias não sejam auspiciosos. Abençoe-me, mãe. Derrame sobre mim o seu afeto. Mãe, abençoe-me. Assim implorou Rama, prostrando-se aos pés de Kaikeyi. Quando Rama assim se expressou, Kaikeyi recuperou um pouco da sua paz mental. As outras rainhas, Kaushalya e Sumitra, ouviram a conversa e, quando perceberam que ela fora apenas o inocente instrumento da vontade divina, também a consolaram e reconfortaram. Kaikeyi, no entanto, manteve o seu desejo de que Rama aceitasse o trono e fosse instalado como imperador de Ayodhya, tendo Sita ao seu lado como imperatriz, e que Lakshmana, Bharata e Shatrugna os servissem na corte como seus leais companheiros. Declarou que até que a morte chegasse, passaria a vida testemunhando essa glória e partilhando desse êxtase. Repetiu muitas vezes essas palavras e insistiu em que lhe fosse concedido esse desejo. Assim, passaram eles 4 dias e 4 noites na floresta, orando, suplicando, confortando, explicando, aliviando, chorando e proporcionando consolo. Um único anseio comandava os corações de todos: persuadir Rama a retornar à capital. Finalmente, Rama ordenou a Bharata e a Vashishta, o preceptor real, que regressassem a Ayodhya juntamente com as rainhas e os cidadãos. As notícias referentes a essa ordem espalharam o desespero entre todos. Recusaram-se a se mover, dizendo que para eles o lugar onde Rama se encontrava era tão encantador quanto 1 milhão de céus reunidos. Afirmaram que somente aqueles a quem os deuses haviam rejeitado dariam costas à floresta onde Rama estava. Oh, que imensa boa sorte nos aguarda aqui! Um banho no sagrado rio Mandakini, frutas deliciosas para saciar a fome, a visão de Sita e de Rama, tão encantadores ao olhar e tão inspiradores para o coração. Onde mais está o céu? E o que mais é a felicidade? Declararam. E após conversarem entre si nesses termos, decidiram persuadir Rama por todos os meios a retornar com eles, se por acaso no final de tudo tivessem que partir. Cada um expressou os seus mais íntimos desejos com palavras inundadas de doce amor. Finalmente, um Brahmani idoso e sábio opinou: Bem, se tivermos a boa sorte e o mérito de merecer a feliz e auspiciosa companhia de Rama nesta floresta, ele certamente concordará em nos manter aqui. Se não for essa a nossa sorte, o nosso próprio destino maligno endurecerá o coração de Rama, e ele nos mandará de volta para Ayodhya. Se Rama não nos conceder a graça, quem mais poderá? Que importa onde passamos os nossos dias, se não podemos passá-los na presença dele? Longe de Rama, somos apenas cadáveres ambulantes. Assim que ele terminou, todos responderam com a exclamação: Verdade! Verdade! Essas palavras são absolutamente verdadeiras. Após o falecimento do imperador Dasharata, o preceptor da família Vashishta enviaram uma mensagem a Janaka. Ele e Sunayana, sua rainha, haviam ido imediatamente a Ayodhya a fim de apresentar as suas condolências aos enlutados e lá ficaram cientes de todos os desdobramentos. Quando Bharata chegou e tomou a decisão de ir para Chitrakuta com as mães, o preceptor real e os líderes do povo, Janaka e a sua rainha também os acompanharam. Estavam aguardando há muito tempo uma oportunidade favorável para se encontrarem com Sita e Rama. Enquanto isso, a mãe de Sita ordenou a uma criada que descobrisse se Kaushalya e as outras rainhas estariam disponíveis para uma reunião. A criada então apressou-se a ir em direção às suas habitações. No 11º dia da metade brilhante do mês Jeshta, que corresponde geralmente à parte de maio e de junho no calendário gregoriano, as 4 rainhas se encontraram na floresta. Kaushalya fez as honras a Sunayana e, tratando-a com grande respeito, ofereceu-lhe um assento. Era a primeira vez que as 3 rainhas se encontravam com a consorte de Janaka.
Assim que a rainha Sunayana viu Kaushalya, Sumitra e Kaikeyi, sentiu que até o mais duro diamante se derreteria diante da conversa amorosa, das maneiras suaves e do companheirismo cheio de compaixão das rainhas de Ayodhya. Viu que os seus corpos estavam emaciados e as cabeças vergadas pelo sofrimento. As 3 rainhas tinham os olhos fixos no chão sob os seus pés e vertiam copiosas lágrimas. Exaltaram as virtudes e excelências de Sita e de Rama, mas não conseguiam conter o fluxo do pesar que as dominava. A rainha Sunayana não conseguia encontrar palavras para se expressar, mas por fim disse: "Ó mãe, de que serve a tristeza a essa altura? A providência direcionou as coisas ao longo desse caminho tortuoso. Uma lâmina afiada como diamante foi usada para separar o creme do leite. Ouvimos falar do néctar celestial, a Amrita, que dá vida, porém não o vimos. Agora, no entanto, estamos tendo o privilégio de ver o igualmente poderoso veneno. A nossa experiência visual limita-se apenas a corvos, cegonhas, abutres e corujas. Mas a experiência visual do cisne celestial que tem o lago da mente como seu habitat está além de nós. Rainhas, o jogo do destino é cheio de contradições e absurdos, tão imprevisíveis quanto os jogos caprichosos das crianças." Enquanto buscava consolar as outras rainhas, a própria Sunayana não conseguia conter as lágrimas. Kaushalya respondeu: "Sunayana, isso não aconteceu por culpa de ninguém em particular. Felicidade e infortúnio, ganho e perda são todos consequências do karma, ou seja, das ações, palavras e pensamentos das próprias pessoas. Não se proclamou que, bom ou mal, seja qual for o karma realizado, as suas consequências terão que ser obrigatoriamente sofridas ou desfrutadas? Deus conhece o processo do karma tão cheio de dificuldades e confere a consequência apropriada de acordo com o ato praticado. Cada um carrega sobre a cabeça esse divino comando. Ó Rainha, estamos enredadas na ilusão e em vão nos entregamos ao sofrimento, porque o fruto conquistado e acumulado por nós em vidas anteriores deve nos abandonar agora quando estamos tristes. Poderia essa lei de causa e efeito que governa o mundo desde antes do seu início ser revogada por nossa causa? É uma louca esperança." Kaushalya assim terminou, em meio a muitos suspiros, a sua tentativa de consolo. Disse então a rainha Sunayana: "Mães, vocês são realmente muito afortunadas, pois o imperador da Charata possui um renome por mérito santificado que poucos governantes têm. Vocês são as consortes de tão nobre ser, e as mães de Rama, a própria encarnação do Dharma, a própria personificação do amor, cujo coração abraça compassivamente todos os seres. Vocês conquistaram fama eterna em todo o mundo. O que disseram há pouco é a suprema verdade. A felicidade e o sofrimento são 2 potes equilibrados por uma vara, a cujas extremidades são atados e que é posta ao ombro. Todos têm que carregar ambos os potes em igual medida. Se não há sofrimento, não se pode reconhecer a felicidade, não é mesmo? Assim reza o ditado antigo: da felicidade não pode advir felicidade." Em meio a soluços, Kaushalya respondeu com a voz cheia de pesar: "Se Sita, Rama e Lakshmana viverem na floresta, muitas calamidades ocorrerão. Sei que Bharata não poderá sobreviver à separação de Rama, e a minha agonia aumenta quando o vejo, mais ainda do que quando vejo Sita, Rama e Lakshmana. O medo me domina quando penso nele." Sumitra e Kaikeyi concordaram que era verdade. Elas também estavam abatidas com a situação de Bharata. Então Sumitra falou em seguida: "Mãe, por meio das suas bênçãos e bons desejos, os nossos filhos e noras são tão puros quanto o próprio Ganga. Até o momento, Bharata nunca havia declarado que era o irmão de Rama, nem reivindicado nada para si próprio. Mas agora ele exige a realização dos seus desejos de forma pura e com elevada retidão. Até mesmo Sarasvati, a deusa da palavra,
hesitaria em aceitar a atribuição de descrever as virtudes que o distinguem como ser elevado. A humildade, a grandeza de coração, a afeição fraterna, a firmeza de fé, a coragem e a inflexibilidade dessa coragem. Pode-se medir o oceano usando uma concha de caracol? Em todos os tempos e condições, Bharata é a lâmpada refulgente da linhagem real, só que ninguém percebeu isso até agora. Deve-se examinar uma pedra preciosa antes que se possa determinar o seu valor. É necessário testar o ouro na pedra de toque antes que se possa conhecer a sua genuidade e excelência. Mas não falemos sobre ele com desespero neste momento, pois a nossa razão se acha afetada pela angústia e iludida pelo apego filial. E Sumitra enxugou o pranto ao concluir as suas sábias palavras de consolo. Ouvindo as suas palavras, Sunayana, a rainha de Mithila, pensou consigo mesma. As rainhas de Ayodhya possuem realmente muita grandeza. Cada uma é mais elevada que a outra em nobreza. Elas não elogiam os próprios filhos como as mães tendem a fazer. Exaltam as virtudes dos próprios filhos das coesposas. Isso é bem contra a natureza das mulheres que geralmente se encontram neste mundo. É só ver como essas rainhas descrevem e apreciam os filhos nascidos das outras esposas do marido. Não distinguem entre os próprios filhos e os das outras rainhas. São as donas de casa ideais para o mundo inteiro. Ai, que coração generoso, quanta pureza e perfeição no seu sentimento de amor. E Kaushalya reuniu um pouco de coragem e assim se dirigiu a Sunayana. Rainha de Mithila, você é a consorte do imperador Janaka, o oceano da sabedoria. Quem poderia se atrever a lhe dar conselhos? Em nossa ignorância tagarelamos a esmo. Mas rogo-lhe, no entanto, que transmita essas minhas palavras ao imperador Janaka o mais breve possível, assim que ele estiver disposto a ouvi-las. Diga-lhe que persuada Rama a concordar em manter Bharata ao seu lado por algum tempo, e como Lakshmana já passou um certo período na presença de Rama, que seja enviado de volta a Ayodhya para supervisionar as atividades e a administração, e que Shatrughna receba ordens para auxiliá-lo nos seus deveres ali. Se pelo menos Rama concordasse, os demais problemas seriam resolvidos rapidamente. Apenas a situação de Bharata me causa ansiedade. O seu apego e amor pelo irmão são profundamente enraizados e sensíveis. O imperador faleceu e Rama não retornará da floresta. Se Bharata achar insuportável a separação de Rama, isso poderá levá-lo à morte, e então o império será reduzido à condição de um cadáver ambulante. E o meu coração fica despedaçado pelo medo e pela angústia quando imagino o futuro e as calamidades que nos aguardam. Segurando as mãos da rainha Sunayana, Kaushalya suplicou-lhe que cumprisse essa missão, que conseguisse esse objetivo e assim conferisse bem-aventurança a todas elas. Comovida pelo afeto que enchia o coração da rainha e pela sua adesão ao caminho da retidão, Sunayana respondeu: Ó mãe, a humildade e a virtude lhe são inatas. Elas representam a expressão natural da sua bondade e nobreza, tal como a fumaça é a expressão natural do fogo e as coberturas de grama a dos cumes das montanhas. É claro que o imperador Janaka está sempre pronto a servi-la por meio de pensamentos, palavras e ações. Ele está sempre ansioso por ajudar. Mas poderá uma lâmpada iluminar o sol? Rama veio para a floresta a fim de realizar a missão dos deuses, e após concluí-la, certamente regressará a Ayodhya e reinará sobre o império. E o poder dos seus braços garantirá a realização de todos os mais caros desejos dos seres subhumanos, humanos e superhumanos. Tais notícias já foram há muito reveladas pelo sábio Yajnavalkya, cujas palavras jamais poderão ser adulteradas. Com essas palavras, Sunayana caiu aos pés da rainha Kaushalya. Despediu-se dela e, preparando-se para partir, foi até a cabana onde se encontrava Sita. Ao avistá-la, foi dominada pela aflição.
Sem conseguir conter as lágrimas, correu em direção a ela e tomou-a nos braços. Sita prostrou-se aos pés da mãe e consolou-a de diversas maneiras, aconselhando-a a ter coragem e fé. E de pé diante dela, em suas vestes de eremita, Sita parecia Parvati, a consorte de Shiva, nos dias em que praticou austeridades. A mãe não pôde refrear a pergunta. Criança, você é realmente a minha Sita ou será Parvati? E repleta de admiração e alegria, contemplou-a longa e lentamente da cabeça aos pés. E então disse: Ó Sita, pelo seu intermédio 2 famílias foram consagradas, a dos seus pais e a dos seus sogros. A sua fama alcançará os mais longínquos horizontes. O abundante fluir do seu renome correrá como um rio em plena cheia entre as suas 2 margens, as 2 linhagens reais de Mithila e Ayodhya. Ganga tem apenas 3 pontos sagrados, Haridwar, Prayag e Sagara Sangama, onde se une ao mar. Sita, que o fluxo da sua imaculada fama penetre em cada um deles e o santifique, tornando um templo sagrado. Ao ouvir essas palavras carregadas de verdade que brotavam do afeto da mãe, Sita corou e inclinou a cabeça como se estivesse dominada por um sentimento de vergonha. Oh mãe, que palavras são essas? Qual a relevância disso? Que comparação pode haver entre mim e o sagrado Ganga? Assim dizendo, fez um gesto de reverente prostração dirigido ao rio juntamente com uma oração de perdão. Sunayana abraçou a filha e, acariciando-lhe ternamente a cabeça, falou: Sita, as suas virtudes são exemplos que todas as senhoras de famílias devem seguir e imitar. Sita interrompeu-a dizendo: Mãe, se eu passar muito tempo com a senhora, o serviço de Rama poderá ter um atraso. Portanto, permita que eu vá até a sua presença. A mãe também percebeu o anseio de Sita e sentiu que não devia ser um obstáculo no seu caminho. Afagou-a e acariciou-a profusamente e respondeu: Criança, vá e sirva Rama como é o seu desejo. Sita caiu aos seus pés e depois saiu para servir Rama. Sunayana refletiu longamente sobre a reverente devoção de Sita pelo marido e sobre as suas outras virtudes. Não tirou os olhos da filha até que ela desapareceu da sua vista. E permaneceu ali no mesmo lugar, observando-a e admirando-a em pensamento, até que a voz da sua criada despertou daquele devaneio. Mãe, Sita já saiu, é melhor voltarmos para a nossa habitação. Sunayana virou-se repentinamente e, enxugando as lágrimas que lhe corriam dos olhos com passos relutantes, dirigiu-se à cabana que lhe fora designada. E assim que o sol se pôs, Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrugna, em companhia dos eruditos, membros da casta Brahmani, ministros e outros, dirigiram-se ao rio para realizar os sacramentos vespertinos, como o banho e o culto ritual aos deuses ao entardecer. Após terminá-los, alimentaram-se de frutas e tubérculos e deitaram-se para dormir sob as árvores destinadas a cada grupo. Quando amanheceu, após a celebração dos sacramentos matutinos, todos se reuniram em torno da cabana de palha onde se achava Rama. Com um sorriso cativante, ele saiu e passou por entre a multidão, indagando amorosamente a cada um sobre a sua saúde e bem-estar. E quando ele se aproximou, Bharata prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, percebo que surgiu um desejo no meu coração. No entanto, por medo e por vergonha, sinto-me incapaz de expressá-lo na sua presença. Afagando a cabeça do seu querido irmão, Rama respondeu: Por que hesita em me dizer? Vamos, conte-me o que é. E Bharata abriu-se então. Irmão, tenho um enorme desejo de visitar os eremitérios, as santificantes escadarias de pedra para os banhos nas margens do rio, os vales destas densas florestas e os animais selvagens que por ali vagueiam. Também os lagos e riachos, as cachoeiras em torno do monte. Todos se tornaram sagrados pelas marcas dos seus pés de lótus. E os moradores de Ayodhya estão ávidos por ver esses lugares dignos de veneração.
Rama respondeu: Bharata, o seu desejo é altamente louvável. Com a permissão do sábio Atri, você poderá explorar com alegria esta região. Ao ouvi-lo falar assim, Bharata sentiu-se muito feliz. Inclinou-se aos pés do sábio e de Rama e depois, juntamente com Shatrugna e a população de Ayodhya, rumou para o interior da floresta, visitando pelo caminho muitos eremitérios e outros locais sagrados. Durante o percurso, Bharata avistou ao lado da montanha um poço contendo águas santificadas provenientes de todos os rios e lagos sagrados. Então espargiu-as reverentemente sobre a cabeça e prostrou-se diante daquele local revestido de sacralidade. Limpou a água, removendo com as próprias mãos algumas folhas secas e sujeira que ali haviam caído. E esse poço é até hoje reverenciado no mundo inteiro como o Poço de Bharata.